Bom dia, como você está? Sejam todos muito bem-vindos à TV Cabreúva, ao programa Desperte o Seu Poder. Eu sou Ivânia Rodrigues, apresentadora deste programa, sou psicóloga clínica e organizacional, treinadora de alta performance e obrigada já pela sua audiência. Eu já convido você para curtir o canal, para curtir a página. Você que está no Facebook, estamos transmitindo ao vivo para o Facebook e para o YouTube. No programa de hoje, eu vou falar com você sobre o poder do pensamento. Este canal, ele foi criado para despertar o seu poder pessoal em todas as áreas. Vamos começar falando da sua mente. Nos outros programas, vamos trabalhar a linguagem e vamos trabalhar a atração, vamos trabalhar o seu poder, magnetismo e muitas outras características suas aí que você vai poder utilizar para o seu benefício. Então, hoje, nós vamos falar do poder do pensamento. E eu já quero trazer uma frase para você, para a gente começar. Se você pensa que você pode, você está certo. E se você pensa que você não pode, você também está certo. Você já parou para pensar nisso? Então, pensa nessa frase enquanto a gente roda a vinheta. Muitas pessoas falam, será que vale a pena pensar positivo? Será que pensar positivo não é uma questão daqueles autoajuda? Será que resolve pensar positivo? Eu faço uma pergunta para você, pensar negativo ajuda a sua vida? Então, tem aí o convite, pensamento positivo. Saiba como você pode ajustar a sua mente para ter um estilo de vida mais positivo. É isso que nós vamos falar no vídeo de hoje, no programa de hoje, acessando o poder que está dentro da sua mente, aí a máquina mais poderosa do universo. E eu vou te ajudar a utilizar os seus pensamentos para criar a vida dos seus sonhos e não criar a vida que você não quer para você. Tudo bem? Então vamos lá? Começando sobre aquilo que você atrai, é aquilo que você pensa, né? E aquilo que você foca expande. Você já deve ter ouvido falar nessa frase, né? Tudo que eu foco, eu expando. Aumenta, cresce. Quando você começa a pensar que você quer comprar um carro vermelho de determinada marca, já percebeu como toda vez que você sai na rua, você vê o tal do carro vermelho, carro amarelo, carro verde, carro preto? Não sei. Você colocou na sua cabeça tal carro, você começa a ver esse carro. Eu lembro que quando eu estava grávida, antes de estar grávida, eu não via grávidas quase. Quando eu estava grávida, era incrível. Todo lugar que eu via mulheres grávidas. Que incrível, né? As mulheres grávidas, elas estavam todas se apresentando para mim, naquele momento, naquela fase, naquela época. É o foco. A minha mente, ela estava programada para focar em mulheres grávidas. Assim, quando você quer um carro vermelho, você só enxerga na rua carros vermelhos e da marca que você quer. Por isso, tá aí essa frase, você atrai aquilo que você pensa. Se você foca, aumenta. E eu faço uma pergunta muito importante para você, o que é que você tem focado na sua vida? O que é que você tem atraído? E aí, esse programa eu não vou falar sobre a lei da atração, eu vou trazer a lei da atração em outros programas, quando eu for falar de frequência vibracional, mas você já deve saber que tudo no universo é energia. Pensamento é energia. E quando eu coloco energia em alguma coisa, o universo ele conspira todo ao meu favor, trazendo mais daquilo para mim. Isso é mecânica quântica. Se você se interessar pelo assunto, pesquise, estude e você vai entender que todo pensamento ele é energia e ele cria a sua realidade. E eu vou te mostrar de que forma você está criando a sua realidade para obter sucesso ou para obter fracasso. Então, conforme eu for falando, vai pensando sempre na sua vida, vai refletindo sobre tudo que está acontecendo na sua vida, o que você está trazendo para ela. Eu quero trazer aqui algo sempre falando sobre as experiências de Deepak Chopra, que ele é um médico, né, um indiano radicado nos Estados Unidos, e ele traz esse conceito, né?
exatamente porque ele já escreveu mais de 35 livros. Ele é um dos mais respeitados pensadores da atualidade. E eu, quando comecei a pesquisar sobre o poder do pensamento, além de Joseph Murphy, que também eu vou trazer aqui, Deepak Chopra eu sofri muita influência dos artigos do Deepak Chopra e das experiências dele, dos experimentos dele. Então, ele diz o seguinte, que nós somos as únicas criaturas que, na face da Terra, que somos capazes de mudar a nossa biologia através daquilo que nós pensamos. Olha só, nós somos as únicas criaturas capazes de mudar a nossa biologia, mudar o nosso corpo, a fisiologia, a biologia, a química do nosso corpo através do que a gente pensa. É incrível isso, né? Você já deve ter ouvido falar em somatização. Quando você atrai, quando você cria a doença para o seu próprio corpo. Então, o Deepak Chopra, ele vem falando que os nossos pensamentos, eles estão bisbilhotando os nossos pensamentos o tempo todo. Você sabia disso? A sua biologia, a sua química, as suas células, as suas moléculas dentro de você, elas estão bisbilhotando o que se passa aqui dentro da sua cabeça. Nunca parou para pensar, né? Então, a partir de agora, depois que você vai obter esse conhecimento, você vai poder pensar, uau, o que eu estou criando para a minha vida? E ele traz, né? Ele traz aí, olha só, pensamentos felizes. Quando eu tenho pensamentos felizes, eu produzo no meu corpo moléculas felizes. Ou seja, quando eu tenho pensamentos raivosos, eu produzo no meu corpo que tipo de moléculas? Moléculas que não são saudáveis e podem deprimir o meu sistema imunológico. Notou por que a gente fica doente? Quando você ouve dizer que as doenças começam na mente, sim, e ela vem através de um sintoma, e esse sintoma vem para o seu corpo para te avisar de que você está fazendo algo incongruente, ou seja, que não está alinhado com os seus princípios, com os seus valores, com os seus objetivos. Tudo isso traz doença. Não ser quem você é traz doença, gera conflito e conflito traz doença. Olha o que ele fala, o corpo é um campo de moléculas, a mente é o campo das ideias. Aonde quer que um vai e o outro vai junto. Para onde o pensamento vai, a molécula vai atrás, então não tem como fugir, gente. Se você colocou um pensamento de maldade na sua cabeça, de ingratidão, de reclamação, de queixa, um pensamento de raiva, um pensamento de conflito, um pensamento de mágoas, de ressentimentos, de não perdão. Imagine agora como que as suas moléculas estão processando toda essa informação aí dentro do seu corpo, trazendo o que para o seu corpo? Doenças. Então, quando ele diz isso, que os nossos pensamentos, eles produzem células e moléculas felizes, é verdade. E ele diz também que um surto de depressão pode arrasar o nosso sistema imunológico. Você já percebeu uma pessoa com depressão, como que ela se comporta? Ela fica de cabeça baixa, os ombros são caídos, a face dela é para baixo, ela não é capaz de dar um sorriso, de abrir os braços e agradecer a vida. Por quê? Porque ela está tomada por um surto de depressão que arrasa o sistema imunológico dela. Existe um estudo que fala que uma mudança de postura, isso eu trago nos meus treinamentos, uma mudança de postura, vocês 1 minuto nessa postura, que a gente chama de postura Mulher Maravilha ou Super-Homem, né? 1 minuto nesta postura, com a cabeça virada para o horizonte, os olhos, né, para cima, você olhando para cima, você muda toda a sua bioquímica no seu corpo. Esses estudos são da Amy Cuddy. Experimente. O dia que você estiver para baixo, o dia que você estiver triste, experimente mudar apenas a sua postura e você já vai ver a mágica acontecer. No livro Perde Seu Gigante Interior, do Tony Robbins, ele fala bastante também dessa questão da mudança de postura. Então, quando você está triste, tente olhar para o teto e você verá a mudança já acontecer dentro de você. E eu quero trazer aqui um adendo que nem estava preparado aqui para falar sobre isso, mas veio e aí o insight vem e eu já trago para vocês o insight.
Quando você liga, o pessoal do CVV, quando eles atendem ligações de pessoas que querem se suicidar, eles nos relatam que a primeira coisa que eles perguntam é: o que você está vendo? A pessoa ligou para o CVV e aí o atendente, ele já é treinado para fazer as perguntas certas. Ele pergunta para onde, o que você está vendo? Sabe qual é a resposta das pessoas? Eu estou vendo meu pé, meu tênis, estou vendo o chão. Por quê? Porque a pessoa está olhando para baixo. Né? Uma pessoa que quer se matar, gente, ela não fica olhando na linha do horizonte, ela não tem postura de empoderamento. É uma postura caída, porque o sistema imunológico dela está todo voltado para deprimir esse sistema. E aí o que eles fazem? Eles são treinados para falar: me fala a cor do teto que você está, aonde você está, que cor é a parede próxima do teto? Olha para o teto, como que é o lustre? Eles tentam tirar a pessoa do estado de depressão ou virado para baixo, olhando para cima. Por quê? Porque já acontece uma bioquímica aí transformando dentro do corpo da pessoa. Incrível isso. E esses estudos são de Deepak Chopra. Ele foi a primeira pessoa a trazer esta informação para a gente. Muito bom. Agora, quando que você aprendeu que todo o seu sistema ele é mudado, seu sistema imunológico ele muda através dos seus pensamentos, você também é capaz, então, de transformar a sua vida. Porque ele diz o seguinte: uma depressão arrasa o sistema. Apaixonar-se. Uau, o que acontece quando você está apaixonado? Quem aqui já esteve apaixonado? Conta para mim. Conta aí nos comentários. Quando eu me apaixonei foi exatamente assim. Fala aí pra gente. Apaixonar-se fortifica seu sistema imunológico. Você sabia disso? Gente, você já viu duas pessoas apaixonadas? Elas não gritam, elas sussurram, né? Elas sussurram, elas têm um brilho nos olhos. E aí, a paixão, ela dura pouco, né? Por quê? Porque durante a paixão ocorre uma bioquímica também inundando o seu cérebro. O seu cérebro é inundado por neurotransmissores da felicidade, como triptofano, serotonina, muitos hormônios, oxitocina, aquele hormônio do compartilhamento. Você quer ficar num grude com a pessoa, você só pensa na pessoa o dia todo, não é? Só que a paixão tem um tempo, uns 2 aninhos ela passa. Aí quando ela passa, você olha e você fala: meu Deus, como que eu fui capaz de me apaixonar por determinada pessoa? Quando a paixão não vai para frente, não transforma em amor, e aí, né? Quando foi uma paixão passageira, pode perceber, todas as vezes que você lembrar das pessoas que você se apaixonou, você fala: meu Deus, onde eu estava com a cabeça? Você estava com a cabeça inundada de neurotransmissores que fizeram você enxergar o mundo cor-de-rosa, lindo, cheio de flores e maravilhoso. Então, já que no estado de paixão a gente alcança esse êxtase, por que não apaixonar-se mais vezes, né? Ou apaixonar por você mesmo. Apaixone-se por si mesmo. Todos os dias, né? E transforma esse seu cérebro, essa bioquímica toda dentro de você. E ele fala o quê? Que você vai fortificar o seu sistema imunológico. Então ele diz o seguinte, que as suas células elas estão processando todas as informações, metabolizando de acordo com o que ela está percebendo dentro da sua cabeça, aqui, nos seus pensamentos. Então vamos lá. Eu falei da paixão, eu falei um monte de coisa boa que pode acontecer na nossa vida, de acordo com os nossos pensamentos. E quando nós julgamos alguém? Aí ele diz, você se transforma naquilo que você julga. Você sabia que toda vez que você julga alguém, você se transforma naquele julgamento? Quando você exclui alguém, esse já é um conceito das leis sistêmicas, você se torna exatamente os comportamentos do excluído. Então, isso vale a pena a gente começar a pensar, a refletir o que a gente está fazendo com a nossa vida. Uma outra informação sobre o pensamento para você. Você sabia que o que você pensou ontem, ele está reverberando para os próximos 5 dias? Por isso que a sua vida não anda, ela continua do mesmo jeito. Porque enquanto você não mudar o que você está alimentando no seu cérebro, a sua vida está sendo uma repetição de tudo o que está acontecendo. Então ele diz o seguinte, se você tem pensamentos ruins e pensamentos raivosos, né, pensamentos hostis, você produz moléculas
que deprime seu sistema imunológico e ele fica suscetível a doenças. E eu pergunto mais uma vez para você, você tem ficado doente muitas vezes? Você está trazendo mais a doença para a sua vida ou você está trazendo mais a saúde para a sua vida? Tem gente que tem uma vida bastante saudável, pratica exercício físico, alimentação. Será que essa pessoa, por só fazer isso, ela está trazendo a saúde para a vida dela sem ela cuidar dos pensamentos? Não, não está. Porque isso não identifica que ela está totalmente protegida por uma saúde se ela não cuidar dos pensamentos dela, uma vez que nós somos aquilo que nós pensamos. Se eu sou aquilo que eu penso, então eu preciso dar muito mais atenção para isso. Você quer saber como está o seu corpo hoje? Lembre-se do que você pensou ontem. O que foi que você pensou ontem? Você julgou quem? Você pensou mal de quem? Você teve raiva de quem? Você quer saber como você vai estar amanhã? Olhe para os seus pensamentos hoje. É muito simples. É aquele orar e vigiar, né, gente? Eu costumo sempre falar para os meus alunos, orar e vigiar. Porque quem está deprimido por causa de uma perda de um emprego, por causa do resultado de um exame, você pode perceber que os nossos pensamentos eles mudam rapidamente. Dali a pouco, a pessoa que teve uma perda do emprego, ela encontra outro emprego, rapidinho ela já fica feliz. E aí ela volta a produzir substâncias boas para o corpo dela. Então, o nosso sistema, ele pode rapidamente se movimentar. É como se nós manipulássemos, sim, a nossa realidade. É interessante, produção, pode até colocar o próximo slide, porque ali fala que da questão das lágrimas. Eu achei isso incrível quando eu entrei em contato com isso. Você sabia que as lágrimas nossas, elas são diferentes das lágrimas de alegria, das lágrimas de tristeza? Para mim era tudo lágrima. E ele não. Ele diz que as lágrimas de alegria contêm traços químicos diferentes das lágrimas de tristeza. Fala até do nosso sangue, o que acontece com ele quando a gente tem pensamentos de raiva. 1 minuto de raiva, você já começa a deprimir seu sistema imunológico. Tem gente que passa uma vida inteira sentindo raiva, não é mesmo? Você é uma dessas pessoas? Então, pensa bem a partir de agora que você está tendo todo esse conhecimento. Este conhecimento que eu estou trazendo para você, ele é do meu treinamento Desperte o Seu Poder. E como eu estou reformulando o treinamento Desperte o Seu Poder, eu estou entregando aqui, vou entregar nesse programa todo o conteúdo do meu treinamento. Então, aproveite, porque eu fico muito feliz em entregar conhecimento que agregue e que transforme a sua vida para despertar o seu poder. E ainda você pode mudar a sua vida e mudar a vida das pessoas todas que estão ao seu redor. Você será impelido a expressar a imagem, a representação do quadro que você imprimiu na sua vida, na sua mente, na mente subconsciente. Essa frase é de Joseph Murphy. Ele diz que um pensamento imprime, faz uma impressão, um quadro mental. Então, nós estamos fazendo quadros mentais na nossa cabeça o tempo todo. Só que de coisa ruim. Fulano me magoou, nossa, não deu certo, o emprego não deu certo, o dinheiro não tá dando, a conta. Aí fica aquelas imagens mentais, um monte de conta. E por que a gente não pode imprimir na nossa mente os nossos sonhos, os nossos desejos mais sinceros, mais profundos, a realização desses sonhos, esses sonhos já concretizados? Eu vou trazer aqui nesse programa, nos próximos programas, técnicas para você atingir os seus sonhos. Vai ser muito legal. Vou fazer várias técnicas e trazer ferramentas poderosas para você. Também, quando a gente fala sobre esse perfil todo bioquímico que acontece dentro do nosso corpo, você pode mudar isso muito rápido, né? Todo esse perfil bioquímico ele é alterado quando você também altera seus pensamentos. Então, vale a pena mudar o pensamento? Vale. Volta lá no começo. Será que pensar positivo é tudo besteira? Não, não é besteira. Não é besteira, porque uma mente que pensa positivo é uma pessoa mais positiva. Uma mente que não pensa positivo se torna uma pessoa negativa, pessimista. Quem quer ficar perto de pessoas pessimistas? Eu não quero, você quer? Então não seja essa pessoa que você não gostaria de ter por perto, ok? Shakespeare, ele disse assim, olha, essa frase está aí. Nós somos feitos da mesma matéria que os nossos sonhos. Nós somos feitos. Então você sonha
Você tem livre-arbítrio para sonhar o que você quiser. Os seus sonhos, eles ditam quem é você, quem você vai ser. Os seus desejos mais profundos. Se você é feito da mesma matéria, porque tudo no universo é energia. Então, já que é energia, vamos transformar essa energia em coisa boa. Tá? Agora eu vou trazer, eu estou aqui controlando o tempo porque eu quero trazer uma informação para vocês ainda sobre o poder do pensamento, do experimento do Masaru Emoto. Então vamos lá, o Masaru Emoto, ele é um cientista que começou a fazer experimentos com as moléculas da água. Esse experimento está no YouTube, você pode colocar lá no Google, mas ninguém apresenta como a Ivânia apresenta. Eu sempre apresento nos meus treinamentos sobre essa experiência e ela é linda, eu vou manter porque ela é fantástica. Se você prestar atenção, você vai perceber que, aonde eu quero chegar com isso? Ele disse que a água, ela altera a estrutura de acordo com o que ela está ouvindo, o que está perto, através dos sons. O que ele fez? Ele colocou um som, uma caixa de som, perto de determinadas águas. Água, gente. Então ele colocou na saída da nascente, ele colocou perto de um rio poluído, ele colocou com som de oração, ele fez vários experimentos. E aí ele congelou essa água e fotografou o cristal da água. Ele extraiu o cristal dessa água que ele fotografou e congelou. Ela esteve em contato com esse som. Sons bons e sons ruins. Tudo bem até aí? E o que ele fez depois disso? Depois que ele fez esse experimento. Ele notou que a água que estava próxima ao som, que era o som de uma oração. Então, imagina, uma caixa de som ali e aí uma oração. Toda oração, quando ela é emitida, ela tem palavras de gratidão, ela tem palavras de iluminação, de paz interior. Só coisa boa. A imagem que ele extraiu quando ele congelou e extraiu os cristais da água era parecida com essa que vocês estão vendo. Som da oração, a água da saída da nascente. Ele colocou o som de uma ópera, a coisa mais linda a ópera, né? A música é uma das coisas mais perfeitas do universo, né? Ele colocou o som da ópera e ele colocou o som de um muito obrigada. E a imagem era parecida com uma joia. É lindo isso. Eu amo esse experimento porque ele mostra exatamente o que a gente está colocando dentro do nosso corpo, né? Como é que a gente está transformando a nossa vida. Então, ele disse o seguinte, que quando você tem palavras de amor, obrigado, apoio, gratidão ou ódio, palavras de insulto, maldição, reclamação, ressentimento, mágoa, não perdão, vocês estão vendo aí as imagens parecendo joias e as imagens parecendo uma coisa muito feia. A água, ela se transformou nisso quando exposta ao som, esse som de apoio, de obrigado, de amor e de ódio, que tipo de imagens elas se transformaram? Qual que é a conclusão desse estudo? O que ele queria trazer com esse estudo? Né? Vê lá, a próxima, ódio e amor, só para ficar bem claro para vocês a diferença entre uma imagem de ódio e de amor. Não precisa nem dizer, né, que imagem de ódio e de amor vai ser uma diferença muito grande. De rio poluído, a de rio poluído foi a mesma imagem que ele trouxe quando ele colocou o som de um heavy metal. Nada contra, gente, mas as músicas de heavy metal, a maioria delas fala sobre suicídio, tem uma linguagem muito pesada, né? Violência, agressão. E aí a água, ela também sentiu o peso dessas imagens. Colocou o som da voz de Hitler. O que o Hitler reverberava dentro dele para fazer o que ele fez? Não eram pensamentos bons, saudáveis, né? De paz interior, de iluminação, com certeza não. E a imagem era muito ruim. E aí também tem a imagem da mesma molécula antes disso. E aí, também junto com isso, eu coloquei aí o experimento do arroz, mas eu não vou falar porque não vai dar tempo. Pesquisem na internet sobre o experimento do arroz. Quando você cozinha um arroz falando um monte de coisa ruim e cozinha outro arroz agradecendo e falando eu te amo, vocês vão ver a diferença do arroz de vocês. Eu já fiz essa experiência. O meu arroz ficou lindo, maravilhoso. Façam, tá bom? Então, por que eu trouxe tudo isso? Para mostrar para você o que você escolhe.
para colocar dentro de você o amor à saúde, à vida, ou o ódio que traz doenças e, por fim, traz morte. Percebe que é uma escolha? Imagine a energia das maravilhosas joias percorrendo o seu sangue. E se isso acontece dentro de mim, acontece dentro de você, imagine fora de você. Tendo em vista de que nós temos 70% do nosso corpo é composto de água e o planeta também. Tudo que acontece com a gente também no planeta acontece parecido. Então, se acontece o fenômeno fora de nós, na água fora, imagine dentro de nós, eu tenho 70% do meu corpo composto por água. Que tipo de água você está mantendo dentro do seu corpo? Água poluída ou água como se fosse da saída da nascente? Ou água que está reverberando palavras como essa que eu vou colocar agora, da gratidão. Por que devemos praticar a gratidão? No próximo programa eu vou falar só sobre a gratidão. Vou falar só sobre o poder da gratidão, tá bom? Vou trazer todos os artigos científicos que incentivam você a ser grato. Ser grato não é besteira. Falar gratidão não é besteira. Isso é para quem não entende o poder da gratidão. Comece a ser mais grato e você transforma toda essa bioquímica dentro do seu corpo. Você transforma já essa água dentro do seu corpo. Se acontece fora de nós, o inverso também vai ocorrer da mesma maneira se a gente tiver pensamentos de conflito. Então, aí, pessoal, a gente começa a perceber, né? Por que tem tanta coisa ruim no planeta? Por que tem tanta doença? Por que tem tanta briga? Por que tem tanto conflito entre as pessoas? Porque as pessoas estão tão vulneráveis, tão frágeis, e aí agindo com tantos mecanismos de defesa para não ser quem ela é. Às vezes uma pessoa tão dócil, tão meiga, ela se comporta de uma maneira como se ela fosse assim, tipo um leão, porque internamente ela tem dentro dela, nossa, se eu for quem eu realmente sou, as pessoas elas vão me atropelar, vão passar por cima de mim. Então percebe como que as pessoas elas andam armadas, com escudos, com lança, e a gente não precisa disso para viver. A gente pode, sim, ser quem a gente é, quem a gente nasceu para ser. Então, aqui nós estamos já encerrando esse programa. O que eu queria trazer do conceito, do conteúdo, do poder do pensamento para você é exatamente isso. Aquilo que você colocar dentro da sua mente, da sua cabeça, é aquilo que vai estar se apresentando na vida para você. Você cria a sua realidade. O tempo todo nós criamos a nossa realidade. E eu vou trazer para vocês também sobre como nós criamos a nossa realidade. E eu quero agradecer aqui a participação de todos. Eu quero agradecer os comentários, agradecer as mensagens, né, que estão chegando bastante no celular. Muito obrigada. Gratidão. Curtam o canal, curtam a página também da TV Cabreúva. E eu espero que você esteja comigo na próxima quarta-feira, no almoço. Eu estou te fazendo companhia no seu almoço aí, tá bom? Meio-dia, com a Ivânia Rodrigues, despertando o seu poder. Gratidão e tenham um ótimo dia.